Nós vamos recomeçar o capítulo ou pegar esse parágrafo anterior? Não o parágrafo anterior, Valdemir. Mas temos nisso uma regra, Ok. localizou? Então, sim, localizei. O André está querendo saber se todo mundo que teve dois casamentos, chega lá, vai ter que conviver com as duas esposas, porque ele não concordava com isso. Ele não concordava em dividir a esposa com ninguém. O ciúme dele ainda está bastante intenso nessa parada aqui. Isso. Pode ir? Sim? Pode? Pode. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se Então, adaptar. então entendemos aí que o caso Tobias é um caso de sucesso, de progresso espiritual, onde ele venceu, como diz o André, dizem, né, o monstro do ciúme. Porque o próprio André, em parágrafo anterior, ele disse que não ficaria confortável, em outras palavras, não ficaria confortável ele, a Zélia e o novo marido da Zélia vivendo juntos. Ele ainda tem que superar essas dificuldades que o Tobias e essas duas senhoras já conseguiram superar. Por isso que ele está perguntando se isso é regra. Ele não gostaria de participar dessa situação. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Isso aí é um convite, pelo menos eu entendo assim, já falei aqui algumas vezes, me permite repetir. Quando eu leio esses textos, eu sempre os aplico ou tento aplicá-los a mim mesmo. E para mim é um convite para que entendamos a fraternidade. Como às vezes o Mauro costuma dizer, nós vamos, ao que sairmos daqui, não seremos mais marido, mulher, filho, pai, mãe. Seremos, em princípio, irmãos e fraternos. E essa fraternidade precisa ou precisará reinar no nosso coração. Senão, como diz a dona Laura, vamos ficar nas zonas umbralinas por longo tempo, por não termos aprendido ainda a fraternidade. E, com certeza, nós vamos ter que trocar de papéis. Quem foi meu filho pode ser meu pai. Quem foi minha mãe pode ser minha filha. A gente está cansado de ver aí as pessoas reencarnando como neto delas mesmas. Então, esses papéis não são fixos. O papel fixo é do irmão, é do fratelo, da fraternidade. Esse é o papel que nós precisamos consolidar em nós. Vamos lá. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais,
pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. E aí, Daí sim, Angélica, por favor, dá uma paradinha aqui. A gente vai começar a estudar na semana que vem, a gente vai começar a estudar no SEAC o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente honrai a vosso pai e a vossa mãe. E lá no item 9, Santo Agostinho tem a mensagem que explica essas dificuldades de filhos e pais. Ele fala especialmente de filhas e mães, de filhos e mães. A dificuldade por não ter vencido essa fraternidade, ou não ter vencido essa dificuldade, fraternidade não, essa dificuldade enquanto estava no plano espiritual. Santo Agostinho diz lá, enquanto está no plano espiritual, vai depender muito de um esforço muito grande para superarmos as dificuldades e podermos voltar na família a que não fizemos o trabalho de casa, para recomeçar todo o processo. E aí, muitas vezes, com dificuldades, com dores. Eu até anotei aqui, o capítulo 14, item 9 do Evangelho. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Daí essa dificuldade, muitas vezes, de pais e filhos, ou de irmãos familiares, que não têm facilidade de se conviver em função de ainda não ter vencido ou não ter aprendido a ser fraterno. Diga, Pedro César. É exatamente o que acabamos de estudar aí no Livro dos Espíritos. Dona Lala fala de padecimentos infernais, e depois fala que vão fazer experiência carnal, que é o purgatório. É isso aí. É exatamente isso. daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais, com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus. Pegamos essa frase. Hum, Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer a animosidade e antipatias na existência terrestre, refazendo-as após a desencarnação. E, de novo, pelo menos é o que eu penso, é o convite à nossa reflexão. Como é que eu estou me reconciliando com os meus adversários? Não necessariamente os familiares, mas os adversários de uma maneira geral. Porque eu não vou sair da prisão, e a prisão aqui não é o Bangu 1 ou o Bangu 8, é a reencarnação. Eu não vou sair da prisão do corpo enquanto eu não aprender a fraternidade, enquanto eu não pagar o último ceitil da minha dívida. Então, essa é a questão. Eu achei muito interessante essa fala dele. Gastamos séculos tentando desfazer a animosidade e antipatias. E refazemos logo após a desencarnação. E aí encontramos aqui o André Luiz fazendo exatamente o contrário. Das dificuldades que ele teve aqui na Terra, lá com Silveira, e a gente vai ver lá no capítulo 40, 41, quando ele encontra uma ex-empregada da família, onde tiveram algumas intimidades e a menina acabou sendo demitida. Então, ele refazendo esses laços, ou tentando refazer, reconstruir alguma coisa que ele destruiu. Então, construamos enquanto estamos a caminho.
reconciliemos-nos enquanto estamos a caminho. Vamos lá. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas, para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos e retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo houve um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudescências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmeras de retificação, mergulhada em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a impotente questão da fraternidade humana. Sem fraternidade, sem irmandade, não tem progresso. Enquanto nós não nos considerarmos todos irmãos, não teremos caminhado com toda certeza. Então, a fraternidade começa todo o processo. Até porque é o que nós somos, em verdade, é o que nós somos. Nós somos todos irmãos em Cristo. Somos todos filhos de Deus. Exercemos alguns papéis de marido, de filho, de pai, de avô, mas em realidade o que nós somos irmãos. E o André lembrou aqui uma situação que a gente vai ver agora no próximo capítulo. É o próximo capítulo, ele vai falar de situação que ele viveu. E ele lembra o Velho Testamento, do não cobiçar. E não cobiçar aqui não é só a mulher, mas não cobiçar as coisas. O jumento, o boi, o cavalo, o animal, a casa. É uma coisa que nós precisamos ainda refletir. Nós não, me permita aqui, eu, né? Eu preciso refletir bastante sobre isso, porque, com certeza, ainda cobiço coisas, posições, muitas vezes, que é do outro. Então, eu preciso me rever, preciso me reconsiderar. É o que o André está falando. Não está mais preocupado
com a situação do caso Tobias, que para ele foi um caso, foi meio escandaloso. Ele vê o Tobias, a situação do Tobias. Mas agora, diante dessa explanação, ele está preocupado com ele mesmo, o que é o ideal, que nós nos preocupemos conosco e não com os outros. Podemos começar outro capítulo? Alguém quer participar, quer falar? Ele ficou preocupado, mas lá na frente ele vai, quando ele volta para casa dele, ele vai ter um susto, né? Pois é. E o próximo capítulo, ele vai também encontrar, vou dar um spoiler aqui, né? Ele vai encontrar com a ex-empregada na casa dele, que foi um caso dele, digamos assim, como na nossa linguagem aqui hoje, um caso dele. E que, em função disso, a menina acabou saindo ali, se envolvendo com outras situações, e indo para um umbral, enorme dificuldade. E ele gerou. Então, ele, além de estar pensando na esposa, está pensando na situação dele também, está refletindo na situação dele. O ciúme dele ainda é grande. A ideia de posse ainda é bastante grande nele. É a minha mulher, é o meu filho, é a minha casa, é o meu boi, é o meu jumento, é o meu tudo. Diga, Pedro César. Ela fala assim de longos séculos para a gente sair de um estágio para outro. Mas eu acho que longos séculos é pouco, né? Eu acho que é até mais que isso, né? Vamos falar Longos, em até, longos séculos, assim, 1000 séculos. pois é, então. Quando ela fala isso aqui dessa forma, dá a entender que são séculos pequenos aí. E para a gente sair da primitividade, por exemplo, para chegar até a civilização, é uma coisa muito longa, né? Um período muito longo, né? São longos séculos. Né? Aí, cerca de 100 séculos. 1 milhão de anos. Mas o fato é, precisamos efetivamente desse tempo e atravessar esses desertos para podermos superar as nossas dificuldades. Diga, Carlão. E aqui associando um pouco sobre a cobiça, né, que ele fala aqui. É que desde a nossa infância nós vamos caindo nessa armadilha aos pouquinhos. Pô, queria ter uma lapiseira igual ao meu amigo, uma mochila igual ao meu amigo. Aí você vai crescendo, você quer ter a bicicleta igual do teu vizinho. Aí daqui a pouco você quer ter o carro, ou a casa parecida com a dele. Isso vai ficando, né, no nosso subconsciente, a gente acaba crescendo assim. Então, eu vejo muita dificuldade, pelo menos eu, né, de tirar isso, né? Uma hora ou a outra vai escorregar de novo. Tô aí, pô, eu fazendo besteira, querendo cobiçar uma coisa que não tem nem valor, talvez. Os valores culturais levam séculos para serem implantados, mas também levam séculos para serem modificados. Então, por exemplo, o medo da morte é culturalmente. Nós aprendemos ao longo da história que a morte era o ruim, era o fim de tudo, que era desgraça, que era aquela foice que saía ceifando tudo. Isso para nós virou uma verdade. Então, modificar isso no inconsciente coletivo hoje é muito complicado, é muito difícil. Então, vamos levar outros tantos séculos, precisamos de muitos outros séculos de espiritismo, esclarecendo que a morte não é todo não é o fim de nada, e assim, todos os nossos valores culturais, os bons, ok, tudo bem. Mas, de uma maneira geral, a nossa cultura ainda está muito aquém da cultura moral cristã, digamos assim. Então, vamos ter, sim, que aprender há muito tempo. E é claro que eu desejar ter uma casa, ter um carro, ter uma bicicleta, não tem nada de errado. Eu preciso, desde que eu trabalhe para isso, desde que eu entenda que eu vá conseguir isso trabalhando, com o meu esforço, com o meu suor, beleza. Mas quando a gente cobiça, quando a gente quer o do outro, a gente quer aquele que é do outro. A gente quer, aí isso é um aspecto do egoísmo que nós precisamos vencer. Mas vamos vencer, Carlão.
Com certeza vamos vencer. Capítulo 40. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação Isso na aqui é vida. interessante, né, Angélica? Quando o Pai Uhum, nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Então, nós fomos convocados, pelo menos assim eu entendo, nós aqui fomos convocados para esse grupo de estudo. uhum, Então, cada um de nós tem uma tarefa aqui. Todos nós temos uma tarefa. E onde quer que o Pai nos colocar, ou nos coloque, nós precisamos germinar, florescer, frutificar. Então, estamos aqui, não estamos de graça. Não estamos, por acaso, reunidos numa casa, num centro espírita, que criou o grupo de estudos online. Todos temos uma tarefa aqui. Nem que seja comigo mesmo. A minha principal tarefa é aprender, é crescer, é me iluminar. Mas se eu puder iluminar o caminho de outros, também isso ficará acrescido para mim. Então, essa fala aqui da Narcisa é interessante. Quando ele nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda uma tarefa. É o que ele diz lá logo na primeira, na contracapa do livro. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho apareceu, é porque eu estou pronto, eu posso executar essa tarefa. E nada acontece por acaso, né, Valdir? Nada acontece por acaso, com toda certeza. Nós não estamos aqui reunidos por acaso. É o que está dizendo aqui. Nós temos uma tarefa a ser executada. Nem que seja a minha própria, meu próprio crescimento, minha própria iluminação, meu próprio aprendizado. Mas quando nós trocamos, nós aprendemos e ensinamos. Aí me lembra a parábola do semeador. Ora nós somos semeador, ora nós somos terra. Agora, qual terra que estamos sendo? A pedregosa, no meio do espinho, à beira da estrada, a terra fértil? Não sei. Cada um tem que fazer a sua avaliação. Então, quando nós estamos trocando aqui, nós estamos sendo semeadores e terra, e terreno. Esperemos que seja uma terra fértil, seja uma terra que produza, talvez não os 100, mas se produzir 30 por um já está bom, porque ele fala 30, 60 e 100. Vamos produzir 30 por um, já está bom. Então, é a nossa tarefa aqui no grupo Amaiva, no grupo de estudo Amaivas. Tanto no livro do Espírito, quanto do Evangelho, quanto do nosso lar, quanto de outras obras que formos estudar. Precisamos entender a nossa tarefa nesse grupo. Continuemos? Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nós. Aparentemente casuais. Porque não é, né? Porque não são casuais. São Uhum. aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Desde que estejamos em estado de prece, nós conseguiremos ouvir a sugestão dos amigos espirituais. De novo, não estou dizendo que isso aqui seja fácil, seja simples, mas é um fato. A partir do momento que estivermos sintonizados com o bem, nós com certeza seremos envolvidos de maneira tal a entender a mensagem. Uma mensagem, uma página, um amigo, um cumprimento, uma música que pode nos revelar situações. Eu estou participando de um grupo agora de estudo do livro Memória de um Suicida, da dona Ivone Pereira. E nesse domingo eu estava estudando. Ele tem uma média que, no final do estudo, ela intuiu lá, segundo ela tem evidência também,
que um dos mentores lá do trabalho, da cidade universitária, do livro, estava no nosso grupo, nos orientando no nosso grupo. É uma responsabilidade, assim, enorme. Mas nos aumenta a responsabilidade sabendo disso. Então, estando em sintonia, esses amigos, com certeza, vêm nos ajudar, vêm nos intuir. Como eu já contei aqui a história do rapaz que desce do ônibus para salvar uma senhora que queria suicidar. Ele estava em estado de pressa. Vamos lá. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um rito misto de ironia e resignação. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira à mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado.
Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão, penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Isso Para, nos traz aqui uma situação de que tudo tem consequências. Por mais simples que seja uma ação nossa, vai ter sempre alguma consequência. E somos sempre responsáveis pelas nossas ações. Mesmo que passe décadas. Aí, como lembrou o Carlão aí, meio que passe séculos. Foi perdão, né? Foram longos séculos. Mas o fato é teremos que encarar de frente as nossas dificuldades, os nossos problemas que criamos, às vezes, irrefletidamente. E no Diga, caso do Carlão. Silveira, não, já passo para ele. No caso do Silveira, ele ainda podia dividir com o pai. O pai cobrou o Silveira, o pai não perdoou a dívida, ele apenas deu força. Mas nesse caso, ele não podia dividir com ninguém. Ele era o responsável. Eu não sei quantas décadas depois, casado, enfim, já desencarnado, mas está lá a reconciliação a que fala Jesus. Não vai sair da prisão até que pague o último ceitil, o último centavo da dívida. Diga aí, Carlão, desculpe, eu falo muito. É, eu fiquei interessado aqui no encadeamento dos pensamentos. No capítulo anterior, a senhora Laura fala para ele toda experiência de sexo pode afetar profundamente a alma, aí ele fica corado. Em seguida, fala que quando é convocado a um determinado lugar, é que lá aguarda alguma coisa. Aí agora juntou as duas coisas. Tanto que a Narcisa fala para ele, quanto que a dona Laura falou no capítulo anterior. Ele reencontra essa moça. Não foi um encadeamento legal que fizeram para o aprendizado dele, né? Com toda certeza. Ele mesmo, né, que produziu escreveu isso encadeando, eu imagino, colocando os assuntos na ordem. Mas o interessante é lembrar que não há acaso nessa situação. Ele tinha vontade de entrar naquele setor feminino. Ele tinha desejo de entrar ali, de conhecer o trabalho dali. E trabalhava no lado masculino, mas alguma coisa o chamava ali. Então ele tinha uma tarefa ali, ele tinha uma missão ali. E felizmente, ele consegue, com o trabalho, ele consegue resolver, ou pelo menos ajudar a irmã que está lá naquela situação. Talvez ele Diga, não tenha entrado antes, talvez ele tenha entrado antes porque precisava da orientação da dona Laura, né? sim, depois da conversa da visita do Tobias, depois da conversa com a dona Laura, depois do esclarecimento que ele recebeu, de toda a orientação que ele recebeu, especialmente na área da sexualidade, aí ele vai. Quando a dona Laura fala para ele, ele se lembra da mocidade, quando ele fala não cobiçar não, do Velho Testamento. Então, ele se lembra das situações dele. E logo depois ele tem esse desejo de entrar nesse departamento feminino para encontrar a Elisa, a quem ele devia algumas ajudas, com toda certeza. Fala, Pedro. Tudo tem uma consequência, realmente, né? A consequência é estar ali no perispírito, né? Porque lá no plano espiritual não é o corpo, é o perispírito. Então, quando o espírito desencarna, seu perispírito fica com quase uma questão de deformação diante dos erros que cometeu. É o caso dessa Elisa, né? Que Elisa. tinha
uma velhice prematura e os olhos defeituosos. Ela estava cega. É, mas não é, mas era em consequência, acredito que era em consequência Em do, consequência da, da sífilis. exatamente, e da condição dos erros que se cometeu, porque um espírito que, por exemplo, fez o bem, praticou uma série de atitudes boas, só viveu para isso, ele tem lá o seu perispírito de uma forma muito mais embelezada, né? Vamos dizer assim, de uma forma tranquila, demonstrando uma luminosidade, essas coisas assim. Então, eu acho que realmente tudo tem uma consequência, e essa consequência é a forma como nós vivemos aqui no plano terrestre. Acredito que seja assim, né? Eu entendo, Pedro, eu concordo com você. Eu entendo que um dos grandes problemas um dos grandes problemas é a culpa. A culpa nos faz nos punir. A culpa normalmente está associada à punição. Então, e eu gero punição para mim mesmo. Eu gero dificuldade para mim mesmo a partir do momento que eu me sinta culpado por determinada situação. Por isso a gente sempre fala aqui, eu vou falar sempre, eu sempre substituo a palavra culpa por responsabilidade. Porque a culpa não me ajuda. A culpa é cáustica, é corrosiva, ela me adoece. Então, é como soda cáustica. Ela vai corroendo tudo. E a gente, em função disso, a gente cria dificuldades para nós. E claro que o espírito matéria, saiu do umbral, ela passou algum tempo no umbral, materializado, ainda tem todas as sensações do corpo, inclusive a cegueira. E hoje, como perispírito, ela não precisa de olhos físicos para ver. Ela não tem olhos físicos, mas ela, em função da autopunição, ela se vê cega. É claro que ela vai sair dessa situação, mas ela está se punindo em função de erros que ela também cometeu. Porque o André não cometeu sozinho esses erros. Ela também participou, como diz o André, ela era um pouco leviana. Ela também participou desses equívocos. E ela está se sentindo culpada, se sentindo punida, até por todos os acontecimentos depois da saída dela da casa do André Luiz. Continuamos, Angélica? Hum. Eu grifei aqui também uma frase da Narcisa, quando Hum, ela fala, né, para ele parar de falar que ele estava como se culpando também, né? E não se entrega a pensamentos destrutivos, porque não adiantava mais também, né? Ele ficava com aqueles pensamentos que ela falou que o Senhor permitiu que reencontrasse porque ele já tinha condições de resgatar a dívida. Então, que ele parasse de estar lamentando, né? Ela fala, não se entregue a pensamentos destrutivos, conheça o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. pois Seria o é, que esse encontrou é a reconciliação que Jesus fala, enquanto está a caminho. Não reconciliou aqui, até porque se perderam, né? Cada um foi para o lado e se perderam. Mas vão se encontrar e vão ter que se reconciliar. Todos nós temos que nos reconciliar com todos, mesmo aquelas pessoas, ou principalmente aquelas pessoas que nós temos enormes diferenças. É o amar os inimigos lá do capítulo 12 do Evangelho. Eu tenho que, porque se eu amar só os que me amam, eu não faço mais do que os escribas e fariseus, como disse Jesus. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E, percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em seguir a quase completa temporariamente.
Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos, E aí, aproximamo-nos. Angélica, me lembrei aqui lá do Mensageiros, nosso lá 2. As mães fracassadas, os médios fracassados, os doutrinadores fracassados. Todos nós, de uma maneira geral, temos alguma história de fracasso, de não cumprimento da missão a qual fomos determinados, fomos designados na nossa programação reencarnatória. Dificilmente cumprimos a nossa programação na íntegra. Aí, por isso que o André fala dos completistas. Dificilmente somos completistas. Não completamos as nossas tarefas, pelos mais variados motivos, mas dificilmente completamos. E eles, bem-aventurados que podem pagar. Bem-aventurados que devem, mas que podem pagar. Uma vez pago, está livre, está livre. É como perdão. Uma vez perdoado, não tem mais peso, não tem mais jugo. O jugo passa a ser leve, passa a ser suave. Mas esse verdadeiro pagamento vai acontecer quando encarnar, né? Quando reencarnar, né? Sim, eles vão ter que não necessariamente um com o outro, mas ele vai ter que fazer o bem a quem precisar, desde que ela o perdoe. Ela pode seguir o caminho dela. Agora, a dívida que ele se comprometeu com a lei de Deus, essa ele vai ter que ressarcir, né? Como diz um livro lá do Gerson, aqui se faz, aqui se repara. Então, o que fizemos de errado, o que fizermos de errado, vamos ter que reparar nas mesmas situações em que fizemos. Então, ele vai, com certeza, vão reencarnar, vão poder reparar. Ela reparar os erros dela e eles dele. Não necessariamente juntos, mas cada um reparando os seus próprios erros. Ok, Pedro? Ok. Eu queria lembrar de um episódio que eu vivenciei, mostrando que o processo da melhoria da nossa condição espiritual não está exclusivamente atrelada às reencarnações. No plano espiritual, nós também podemos mudar o nosso panorama espiritual, né? O André Luiz é um caso desse, né? Todas essas obras que descrevem esse progresso dele se dá no plano espiritual, né? Sem nenhuma reencarnação entre os relatos. E eu me lembro de uma irmã que se apresentava como Maria Padilha, né? E eu estava na reunião quando ela se despedia, que ela disse, olha, eu não venho mais nessa configuração, né? Eu alcancei uma condição em que eu não preciso mais me apresentar assim. Então, ela estava espiritualmente numa condição melhor, de não sei quantos anos, décadas, né, que ela teve que se apresentar daquela maneira para, em ajudando as pessoas, melhorar a sua condição espiritual. Então, não é exclusivamente pela reencarnação que nós podemos mudar o nosso panorama, nossa condição espiritual. Mas será, sim, exclusivamente na reencarnação que nós teremos que passar pelas nossas expiações, né, e provas, porque só a configuração física poderá nos permitir o contexto adequado para as devidas experiências que precisamos passar. Então, eu queria só trazer esse adendo, porque foi um caso interessante que eu lembrei aqui agora. E a gente tem muitos exemplos disso, né? Como você lembrou, o próprio André Luiz é um caso. E muitos outros que o André narra são situações. No próprio Mensageiro, onde aqueles fracassados, né, que não conseguiram, vão voltar, vão reencarnar, vão recomeçar o processo e vão fazer. Mas eles vão lá
plano espiritual, estudar, rever tudo, passam 30 anos se preparando para reencarnar. Então, o crescimento, o aprendizado, com toda certeza, também se dá no plano espiritual. Agora, a prova, aí eu tenho que vir para cá. A prova tem que estar reencarnada, tem que estar na matéria. Carmen Vieira, você levantou a mão e abaixou. Levantou de novo, diga aí. Eu queria falar uma coisa aqui que eu fiquei agora emocionada, estou muito emocionada, porque o Mauro falou sobre uma entidade da Umbanda, na área Padilha, que na mesa vinha, e essa explicação que ele trouxe, né, que ela vem se despedir porque ela alcança um novo, né, assim, espiritualmente se eleva um pouco mais e deixa essa necessidade de trabalhar dessa forma. E eu fiquei muito emocionada aqui, que estou até assim, chorosa, porque eu tenho uma entidade dentro da Umbanda, né, há muitos anos, mais de 30 anos. Eu conheci a doutrina e tal, mas eu não era uma frequentadora. Mas eu tenho essas entidades, que eu sou boiadeira, era Maria Padilha. E me deu tristeza, porque assim, eu mudei, né, essa forma de trabalho, e eu sei que ela não que ela se rebelasse contra mim, mas ela questionava muito isso. Eu acho que eu não entendi, sabe? Eu agora fiquei assim, não entendi ela, que ela precisava, talvez, dessa forma mais, que ela dizia, mais conhecida para ela, mais natural para ela, né? Aquela coisa na Umbanda, de trabalho. E eu me emocionei, eu fiquei assim, triste, né? Deles serem tão maravilhosos, que isso é um trabalho que eles fazem, que traz evolução para eles. E eu escolhi trabalhar, claro, com ela junto, talvez comigo, mas de outra maneira. Eu queria falar isso porque eu fiquei triste. Eu acho que eu não Mas, sei se eu escolhi. Carmen, Oi. não precisa ficar triste, porque é um processo de adaptação de trabalho apenas. Não significa que houve uma desvinculação, né, de um compromisso tarefeiro que possa ter existido entre vocês. Ele continua. E é uma maneira, inclusive, dela aprender outras formas de trabalho. Lá na nossa casa já aconteceu também de irmãos espirituais que tinham uma determinada forma de trabalho da Umbanda e que foram se desapegando da forma de trabalho e adotando outra forma de trabalho, mas o trabalho continuou. Então, não há essa necessidade de tristeza, como se você estivesse impedindo a essa irmã Isso. de continuar um É, trabalho. De jeito facilita. nenhum. Ela Não, pode eu sei, que não, perfeitamente mas ela continuar no teve. trabalho, aprendendo e trabalhando. Não existe só a maneira que ela demonstrou lá atrás. Não. Essa situação ela vai naturalmente mudando em função das oportunidades, não só de aprendizagem, mas de trabalho que surgem. Entendi. E aí, Carmen, eu creio que ela devia até te agradecer por você estar dando a ela a oportunidade de novos trabalhos, de novas percepções. Isso também é Sim, progresso. Então, não é para ficar triste, não, é para ficar alegre. Eles trabalhávamos de um jeito, estamos aprendendo a trabalhar de outro, e ela também está aprendendo. E ela não está impedida de participar das reuniões mediúnicas que você participe no centro espírita. sim, Ela sim. pode participar. Eu Então, sei que ela participa, mas como ela se mostrou muitas vezes assim contrariada, sabe? Não é contrariada com raiva, mas com dificuldade, contrariada. Ela se mostrava um pouco contrariada com essa forma, né? Que ela acabava não, ela está ao meu lado, eu sei, mas ela se mostrava um pouco arredia, um pouco chateada dessa forma nova, né? Que ela
que eu escolhi estar trabalhando e levando ela. Mas isso é uma Mas tá condição bom, do espírito, Carmen. É uma condição do espírito. Ela ainda, nós entendi. temos que lembrar que os irmãos espirituais, eles, porque espiritual tem compreensão plena de tudo, né? Não, tem as suas querências Eu também, sei. né? E essas querências, muitas das vezes, contrariam nessa parceria que se estabelece entre o Sim, médium e o espírito, os objetivos que se traçou. Mas isso, de sim, novo, não é impedimento, pelo contrário, é amplitude de conhecimento e de formas de trabalho. Com o tempo, ela mesma vai entender isso, né? E pode, lá na frente, até agradecer. Obrigado, eu estava presa a uma ideia cristalizada e hoje abri minha mente, abri minhas possibilidades para tantas outras formas de trabalho. O importante é que a gente não crie em nós sentimentos frustrantes. Não. Mantenhamos a autoestima, mantenhamos o bom ânimo, e isso, com o tempo, vai se ajustando. tá bom, meu irmão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Precisamos entender também, Carmen, que os espíritos têm as suas dificuldades, têm as suas preferências, têm os seus problemas. O espírito também tem ciúme. Sim, Então, sim. e precisamos superar isso. Eles precisam superar, assim como nós, eles também precisam superar isso. Quem Sim, ama, entende. Quem ama, respeita. Quem ama, perdoa. Quem ama, compreende. Então, e com certeza ela vai te agradecer. Ela deve te agradecer pela oportunidade que você está dando a ela de conhecer novas formas de trabalho. tá bom. Eu não sou contra ela em nada, 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 Claro, nada. claro, entendemos isso. Tá bom, obrigada. Angélica, nem sei onde nós paramos mais. Eu ia sugerir da gente parar aqui, ó. Aproximamos-nos, Aproximamos-nos. Uhum. porque aí pega a conversa, pega o contexto do Ela início. vai começar a falar agora, a Elisa. Então paremos aqui no Aproximamos-nos. Ela vai começar a conversar com ele. É uma conversa franca. Dia 10. Ok. Obrigado, Angélica, Valdemir, aí pela condução do estudo, a todos que participaram. Vamos então fazer a Ô, nossa Mauro, prece. Oi, Mauro, antes de oi. encerrar, porque a Carmen tocou nesse assunto, quando eu morava em Uberlândia, eu frequentava um centro de Umbanda para tomar passe, né? E frequentava um trabalho de Umbanda também, que tinha Maria Padilha, tinha Preto Velhos, né? E eu ficava mais assim no apoio de receber os irmãozinhos lá que precisavam passar, né, daqueles que iam tomar passe, de doutrinar, e de vez em quando tinha uma preta velha que vinha. Aí depois que eu mudei para Brasília, eu comecei a frequentar o Sanatório Espírita de Brasília, porque eu também não encontrei nenhum outro centro aqui e preferi ir para o Sanatório Espírita. E aí nunca mais. Será que eles se afastaram de mim? Não, eu não quis, Olha ou só, não a é que eu não quis gente, dar vazão, e nem lá era proibido também, porque o seu Lauro era uma pessoa muito aberta, assim, se acontecesse, ele não importaria. Mas nunca mais. Um preto Conclusão mas, de velho veio. missão, Angélica. mas às Oi? vezes Conclusão da missão. é, Hum, a configuração do trabalho muda. E aí, naquele tipo de trabalho, eles talvez não tenham ali uma oportunidade ou não saibam como operar ali e vão continuar fazendo outra coisa. Eu já contei para vocês o caso lá do irmão Walter. Quando o irmão Walter desencarnou, um pouco antes dele desencarnar, a gente percebeu que a equipe espiritual começou a mudar. Então, existia uma equipe espiritual que trabalhava na casa quando o irmão Walter estava ativo.
Aí ele começou a adoecer, né? Outra pessoa assumiu a condução dos trabalhos. E a gente começou a perceber nas reuniões, pelas psicografias, que começaram a aparecer espíritos que antes não vinham. E aqueles que vinham já não apareciam com tanta frequência. E a gente foi percebendo essa transição, mudou. Então, aquela casa que tinha como missão, por exemplo, a cura, não tem mais. Então, os espíritos que estavam ali dedicados a essa tarefa, não tem, ó, agora no nosso trabalho não é mais aqui. Outros que vieram, por exemplo, para intensificar a divulgação doutrinária, se apresentaram. Então, houve uma mudança. E os espíritos não ficam vinculados exclusivamente a esse ou aquele lugar, né? Mas também, se não há naquele local onde você foi uma oportunidade Uhum. de trabalho ao qual ela possa somar diretamente com você, ela não precisa se apresentar. Também não significa que ela não esteja no ambiente espiritual, ajudando, trabalhando, aprendendo da maneira que ela possa. Aqui na nossa casa Entendi. também já recebemos médios que vieram de outras casas e disseram assim: Ué, engraçado, eu vim para cá, antes lá na outra casa eu tinha uma produtividade mediúnica muito maior, agora aqui, muito menos, por conta disso. Às vezes o trabalho muda, a equipe espiritual, né, vai fazer outra coisa e não há necessidade de estar ali presente, né? Não significa que eles estejam ausentes no campo espiritual, mas não estão Uhum. presentes na comunicação mais direta. Ai, muito obrigada, me esclareceu muito. Bom, diga, Sandra. Eu queria ressaltar que pode ser um caso de um irmão não estar com, não estar com facilidade de entender um processo do trabalho. E não é que ele tenha se retirado, ele só está com dificuldade de um processo. E quanto tempo ele vai levar para pegar esse processo, ele é que vai saber e ele vai se fazer presente e comunicar isso, acredito eu, né? Então é só ter paciência que eles vão dizer, olha, porque eles não são puros, eles são com as dificuldades que nós temos, eles têm também. Então, se às vezes eles vão para um novo trabalho e tem alguma coisa que eles não sabem, não estão adaptados a fazer, eles vão deixar isso claro. E eles não se afastam do médium, muito pelo contrário, eles se aproximam porque sabem que aquele médium é a ponte que ele tem, vamos dizer assim, mais uma ponte para que eles consigam a evolução deles. Esse é meu ponto de vista. Obrigado, Sandrinha. Bom, meus irmãos, vamos então agradecer por mais esse encontro, né, fazer a nossa prece. E eu peço a todos que possamos vibrar pela nossa casa, né, o Centro Espírita Amigos no Caminho, que é um pronto-socorro espiritual, principalmente nessa época do carnaval. Né, os nossos irmãos espirituais, mentores de nossa casa, sempre nos alertam quanto a isso. Os trabalhos começam muitos dias antes do início do carnaval e vão muitos dias além, e eles pedem sempre o nosso concurso. Então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo primeiramente a Jesus, a essa espiritualidade que nos inspira, que nos estimula cada vez mais, de estarmos reunidos em busca de conhecimento e esse conhecimento ser o nosso alavanca para o nosso progresso. E assim, Jesus, na certeza de tua presença junto a cada um de nós, pedimos que possamos oferecer da nossa parte o que temos de melhor pelas mãos dos teus mensageiros, a fim de fazer chegar até a nossa casa, que sirva como insumo aos trabalhos lá desenvolvidos, ao benefício de tantos que são recolhidos e tratados em nossa casa. Assim, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que os teus mensageiros possam estar sempre junto a nós, amparando, protegendo, higienizando, não só a nossa casa física, mas também a nossa casa espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo.
Despeça-nos em tua paz hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até Até amanhã, amanhã. gente. Tchau, Muito tchau. obrigado amanhã. pela ajuda aí.